Leitura 186, Provérbios, 1 a 4, Projeto 365, 5 de julho de 2023. Na primeira parte do livro de Provérbios escrito por Salomão, que vai do capítulo 1 ao 9:18, tem a proposta de dar conhecimento aos jovens, mesmo que seus conselhos e linguagem seja útil a todas as pessoas de todas as idades. Ele trata seus leitores como filhos. Pessoas que estão no início da jornada, confusos, sem saber que rumo tomar, ao ler o livro poderão tirar boas lições e ideias sobre como tomar decisões e seguir a vida. Embora não apresente todas as respostas, Salomão nos ensina a encontrá-las, através da instrução da sabedoria e do temor a Deus. Na segunda parte do livro, que compreende o capítulo 10, 1 até o 21:34, ele abrange o seu público e compartilha conhecimento com todas as idades, posições sociais e sexo. É uma exposição de sabedoria prática, profunda e útil à vida em vários aspectos dela. Na última parte de Provérbios, que vai do capítulo 25, 1 ao 31:31, vemos que além de Salomão, outros sábios participaram da construção do livro. Estes últimos, além das questões de sabedoria referentes à vida, apresentam temas voltados para a realeza e os governos. Extremamente úteis às lideranças de maneira geral. Provérbios é um dos meus livros preferidos. Além de lê-lo de maneira constante, tenho boas lembranças dele no início da minha caminhada com Cristo. De fato, praticando muitos de seus conselhos, tenho visto o cumprimento de suas promessas em minha vida. Louvo sinceramente ao Espírito Santo por nos ter dado tão precioso tesouro. Aproveite a leitura e desfrute desse maravilhoso conhecimento. Provérbio 1. O sábio inicia Provérbios 1 revelando o objetivo do livro, nos dar sabedoria, instrução, entendimento, justiça, juízo e retidão. As pessoas simples e os jovens são convidados a apreciar o conselho da sabedoria que se apresenta em Provérbios para que possa adquirir inteligência e experiência para a tomada de decisões e para evitar o mal. Para isso, ele diz que o primeiro e mais importante passo é temer ao Senhor. Do temor a Deus flui toda a sabedoria ministrada pelo Espírito Santo. De acordo com o sábio, os tolos o rejeitam, mas o prudente não. Você e eu podemos observar pessoas extremamente inteligentes e excepcionais no que fazem, mas ao rejeitar o conhecimento de Deus, elas mostram quem realmente são, tolas. A instrução do pai. O sábio se coloca como pai e chama seus leitores de filhos. De fato, como crianças devemos nos aproximar do conhecimento de Deus. O coração das crianças é amplo, puro e está pronto para receber a instrução. Além disso, é dever dos pais ensinar a seus filhos sobre o temor do Senhor, desde a mais tenra idade. Devemos ensiná-los a ouvir a palavra de Deus, a orar e a ter prazer na casa do Senhor. Sua palavra. Contudo, a ida à casa de Deus não deve ser um momento de diversão apenas, onde a criança encontra com outras e eles apenas brincam. É preciso ensiná-las a cultuar ao Senhor, orar e com reverência ouvir. Na parte final de Provérbios 1, vemos que a sabedoria faz um convite precioso ao tolo, para que ele ouça sua instrução. Por todos os lugares ela clama, mas apesar de todo o esforço, ele recusa. É muito semelhante ao que vemos hoje na proclamação do Evangelho. As pessoas são convidadas ao arrependimento, a começar um novo relacionamento com Deus, mas elas recusam, não dando ouvidos ao Espírito Santo. O sábio adverte que estes colherão os amargos frutos de suas escolhas. Esse desvio os matará e acrescentará muitas dores à sua vida. Provérbio 2. Mesmo estando à disposição de todos, para se ter sabedoria é preciso buscá-la, como se busca algo precioso, como a tesouros escondidos, como a prata. Ou seja, a sabedoria exige interesse, dedicação e tempo de quem a procura. Em seguida, ela apresenta os benefícios para a vida de quem a encontra. Entender o temor do Senhor. Muitas pessoas são religiosas, vão à igreja, colaboram nas atividades, entregam suas ofertas, mas não fazem ideia do que significa temer ao Senhor.
A sabedoria se propõe a nos fazer entender o que isso significa. Conhecimento de Deus. O mundo está cheio de muitas religiões, filosofias e ídolos. Umas apresentam vários deuses, negam uma verdade absoluta, enquanto outras negam a existência de Deus ou sua interferência sobre esta vida. Um dos frutos da sabedoria ministrada em Provérbios é exatamente o esclarecimento de quem Deus é e o sentido real de temê-lo. Quais os benefícios? Por que devemos temê-lo? A sabedoria nos concede maior sensibilidade para perceber e refletir sobre Deus, a vida, o sentido da nossa existência e propósito de vida. Proteção. Os sábios caminham pelo caminho da santidade. Eles possuem uma espiritualidade sadia. Não se desviam abruptamente do caminho da verdade, cometem erros, porque são humanos, mas não se deixam levar permanentemente pelos laços do pecado. Entendimento da justiça, do juízo e da retidão. A sabedoria dá ao seu possuidor habilidades para uma vida justa, correta e próspera. Essas são algumas das consequentes bênçãos para quem vive segundo a justiça, o juízo e a retidão. Os resultados dos sábios são superiores aos dos tolos, porque eles não são dados a vícios, perda de tempo, ilegalidades, mentiras e companhias que desonram a Deus. Conhecimento para a alma. Por mais árduo e rigoroso que seja o caminho da sabedoria, ele é extremamente recompensador. O sábio percebe isso, e por mais que no curto prazo os efeitos da sabedoria não sejam percebidos, no longo prazo, eles aparecerão e permanecerão. Guardado da morte, todos vamos morrer, a menos que Cristo volte e nos arrebate. Contudo, há muitas pessoas morrendo de maneira trágica e antecipada, por causa de suas escolhas tolas. Não cuidam de sua saúde, são companheiros dos maus, estão envolvidos com negócios ilícitos e governados por Satanás, enfim, colhem os amargos frutos de escolhas tolas. Ao contrário deles, o sábio tem sua vida guardada pelas escolhas feitas com sabedoria. É possível que o sábio morra em um acidente, de maneira precoce, como consequência dos males desta vida, mas não por causa de suas escolhas, porque elas são retas e preservam sua vida. Provérbio 3. Provérbios 3 começa com uma série de instruções para uma vida próspera. Aqui o sábio continua dando conselhos para a construção de uma vida prazerosa e feliz. Praticar a palavra de Deus. Este é o primeiro conselho da sabedoria para quem deseja uma vida longa e pacífica. É evidente que teremos muitas aflições neste mundo, contudo, a sabedoria nos guiará de maneira que a nossa alma será resguardada de muitas aflições. A bondade e a felicidade. Não podemos esquecer a prática desses dois bons e importantes frutos do Espírito. Eles são um reflexo da vida de Deus em nós, porque Deus é amor. Através de nós ele deseja manifestar isso a outras pessoas. Confiar em Deus. A autoconfiança deve ser substituída pela confiança no Senhor. Vivemos dias perigosos, em que o ser humano, por causa da inteligência que Deus lhe deu, evoluiu e constrói coisas incríveis. Mas, ao invés de dar glória a Deus, eles se tornam vaidosos e creem que todo o resultado é fruto de sua própria capacidade. A sabedoria nos convida a fazer o contrário, confiar em Deus e continuar trabalhando e submetendo nossos projetos a Ele. Dessa forma, Ele nos fará viver muito mais além do que esperávamos, por causa da sua grande bondade. Honrar a Deus com nossos bens. Esse é um princípio negligenciado por muitos crentes. Eles argumentam que essa prática está restrita ao Antigo Testamento e acabam perdendo muitas das bênçãos do Senhor. Disciplinar os filhos. Parte da sociedade atual enxerga com maus olhos esta parte das Escrituras, mas assim como as outras ela é uma expressão da sabedoria de Deus. Filhos que são corrigidos por seus pais, tendem a ser honestos e obedientes, inclusive a Deus. Provérbio 4. O sábio nos dá um conselho valiosíssimo: adquire a sabedoria. De acordo com ele, a sabedoria é indispensável para uma vida feliz, plena e equilibrada. Ele nos apresenta a sabedoria como a maneira certa de utilizar o conhecimento adquirido. Por isso, ao usá-la, colhemos honra.
No Novo Testamento, somos exortados a meditar constantemente nas Escrituras porque elas são capazes de nos fazer sábios para a salvação, e consequentemente sábios em Cristo. Na carta de Tiago, considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento, a sabedoria é apresentada como vinda do alto, e suas características são pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.